Boa noite, eu sou a professora Angelita e hoje eu estou aqui para a nossa primeira aula virtual. Eu estou fazendo uma gravação da aula, por bem, acredito que seja melhor para todos, que esse conteúdo fique disponível na plataforma, que essa aula fique lá registrada, né, com link de acesso, porque muitas pessoas não têm como estar presentes no horário da aula, né, ou não tem acesso à internet, ou está no trabalho. Então, eu acredito que deixar esse registro na plataforma é melhor do que fazer aquele resumo escrito, né? Então, eu vou fazer essas gravações sempre nas nossas aulas. Na aula de hoje, eu vou abordar o segundo conteúdo da unidade 1, que são os elementos do movimento. Eu não trabalharei o ritmo, porque é um conteúdo que já foi desenvolvido lá na plataforma. Eu preciso que vocês leiam sempre todo o conteúdo que tem lá, que vocês assistam os vídeos, né, do início ao fim, que vocês prestem atenção, não só coloquem lá, que prestem atenção naquele conteúdo. Os vídeos sempre são super explicativos, super didáticos. Aquele link que tem lá é sobre ritmo e pulsação. É uma aula bem didática, bem simples, de fácil compreensão. Então, vocês precisam assistir até o final, porque lá no final do vídeo ela explica sobre aquele exercício que está disponível lá na plataforma. Muitas pessoas estão com dúvidas sobre como resolver aquele exercício e nesse vídeo ela dá exemplo, inclusive ela resolve a primeira e a segunda questão, exemplificando. Então, quem assistiu até o final vai conseguir resolver aquela atividade. Eu saliento que aquela atividade não vale pontuação, não vale nota, é só para que vocês façam esse exercício mesmo, né? Esse treino de ritmo. Então, não fiquem preocupados, mas não deixe de tentar, porque nós já temos esse afastamento físico, né? A gente não pode estar juntos, executar atividades práticas juntos. Então, eu preciso que vocês tenham essa disciplina de sempre desenvolver todas as atividades propostas lá na plataforma. Eu preciso que vocês sempre leiam o conteúdo e sempre assistam os vídeos até o final. Opa, aconteceu um imprevisto aqui. Então, dando continuidade, eu vou mostrar para vocês a plataforma aqui no meu computador, porque eu estou gravando a minha tela, então tudo que eu abro aqui aparece, vai gravar, tá? Vai aparecer no vídeo. Então eu vou acessar minha plataforma e vou mostrar para vocês o fascículo. O fascículo é uma apostila de todas as unidades, das 4 unidades da disciplina. Então, ela já está disponível lá na plataforma em PDF, um material que vocês podem imprimir ou salvar no computador, para que vocês consultem sempre que necessário. Hoje eu disponibilizei uma atividade avaliativa, que é o questionário. Em cada unidade haverão duas atividades avaliativas. Então, na unidade 1 nós temos o vídeo, né, o vídeo sobre as atividades rítmicas, que vocês precisam propor uma brincadeira rítmica, né, alguma atividade lúdica sobre o ritmo. E a outra atividade é o questionário, que está disponível hoje. Ambas as atividades são para entregar no dia 18 de janeiro. Eu estendi o prazo da primeira atividade porque muitos alunos estão entrando agora, né? Estão sendo matriculados agora, tendo acesso agora à plataforma, então eu precisei estender esse prazo. Então, é para todo mundo passar Natal e Ano Novo tranquilo, né? É só lá para o dia 18 de janeiro. Não deixem de fazer, porque é metade da nota de AP1, ok?
Além, são essas duas atividades, aí tem mais a unidade 2 com mais duas atividades para que vocês façam a prova de AP1, tá ok? É AP1 e AP2, né? Eu vou mostrar aqui a plataforma para vocês verem onde está o fascículo. Então, essa é a minha plataforma. Vocês vão aqui em material didático. Eu não sei se a plataforma de vocês é igual à minha, mas deve ser, né? Tá aqui, ó, fascículo. É um documento em PDF. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha esse aqui. Todas as disciplinas têm, né? Vocês já devem ter tido acesso a outras disciplinas. Então, é uma apostila. Começa aqui com os elementos do movimento na dança, aí que é a unidade 1, todinha, esse material todinho aqui para responder o questionário, os fatores do movimento, super importante. Tem vídeos lá na plataforma para vocês assistirem. E assim por diante, tá, gente? Aqui, ó, já vamos entrar na unidade 2, que é a história da dança, né? Então, tá todo aqui o conteúdo. Enfim, acessem a plataforma de vocês e vai estar lá disponível em material didático. Também disponibilizei lá na unidade 1 ainda, na unidade 1, olha, vocês precisam ler todo esse conteúdo de ritmo, aí tem esses slides aqui, ritmo e movimento, que ele é super bacana, bem super explicativo, ó, vocês vão passando aqui nessa flechinha e vão até o slide, aqui embaixo, ó, os números, vocês vão até o slide 23, tá bom? Até o slide número 23, que é o conteúdo que vocês precisam estudar. Aqui está o vídeo sobre ritmo e pulsação. Vocês precisam assisti-lo até o final para poder resolver este exercício aqui. Ela explica no final, ela mostra, é o mesmo documento que ela mostra lá no vídeo, tá? E ela exemplifica. Então, é só assistir que vocês vão conseguir resolver, tá ok? E aqui começa os elementos do movimento, então vocês vão ler sobre Laban aqui. E aí eu postei alguns vídeos, esses vídeos são bem didáticos sobre os fatores do movimento, que aí nós temos os 4 fatores. Eu preciso que vocês assistam todos esses vídeos até o final, tá ok? E aí aqui eu coloquei o questionário avaliativo, que aí cada um vai acessar aí na sua plataforma. Então, vamos lá, né, gente? Vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Deixa eu acessar aqui meu PowerPoint. Deixa eu abrir. Tá apresentando para vocês? Não tá, né? Deixa eu apresentar aqui. Tela cheia. Compartilhar. Aqui. Acredito que esteja aparecendo. Então, vamos lá. Elementos da dança ou elementos do movimento na dança. Quando eu falo de elementos do movimento, eu preciso citar Laban, porque foi ele o grande estudioso que elaborou, que pensou, né, nesse sistema, porque é um sistema. Ele estudou vários conceitos e chegou à conclusão de que todo movimento possui qualidades e possui elementos, né? Quem é Laban? Rudolf Laban, também conhecido como Rudolf von Laban.
Ele nasceu em 15 de dezembro de 1879 em Pressburg, na Áustria-Hungria, né, que atualmente é a Eslováquia, fica na Eslováquia. Ele foi um bailarino e coreógrafo, e ele é considerado o maior teórico da dança do século XX. E ele também é conhecido como o pai da dança-teatro. Então, Laban dedicou a sua vida ao estudo e sistematização da linguagem do movimento em seus diversos aspectos. Então, não só na dança, tanto que várias áreas bebem dessa fonte de informação que é Laban. Né? Ele estuda o movimento de uma forma geral, não só na dança. Ele estudou aspectos desde a criação, de notação, de como anotar o movimento, de apreciação, de educação. Então, ele fez um estudo mais aprofundado, né? Ele se aprofundou nas suas referências, né? Claro que todo mundo tem referências, e ele considerou a antropologia, a filosofia, até a religião dele foi uma referência para que ele se dedicasse, para que ele entendesse os elementos do movimento. Laban é contemporâneo da época em que o movimento ginástico europeu estava em ebulição, estava em evidência, né? Estava assim, em advento. Então, ele é desse movimento, porém ele percebeu que precisava se aprofundar em outros aspectos que o movimento ginástico não dava conta, que é a expressividade, que é o sentimento, né? Aquela coisa do movimento expressivo. Então, por esse motivo, por ele se distanciar do movimento ginástico nesse sentido, ele chamou o seu estudo, toda a sua obra, de a arte do movimento. Então, o que é a arte do movimento? Então, é a reunião de todos os estudos propostos por ele, por meio da criação de nomenclaturas com noções que tratam dos infinitos elementos que pode ter um movimento, né? Um gesto, uma ação, uma dança. Alguns autores também usam o termo teoria do movimento ou sistema Laban. Então, vocês vão ouvir falar sobre sistema Laban, sobre teoria do movimento, sobre elementos do movimento, que é o que eu utilizo, e mais o que o próprio autor batizou é a arte do movimento. Então, todo esse estudo dele se resume em a arte do movimento. Laban basicamente desenvolveu nomenclaturas para entender melhor o movimento. Então, ele desenhou alguns estudos e denominou de corêutica, porque tem determinados aspectos, e eukinética, que tem outros aspectos. Então, a corêutica, que é o estudo do movimento também, ele trata da harmonia espacial, do movimento harmônico dentro do espaço, né? Conforme Rengel, 2014, a corêutica é o estudo da organização espacial dos movimentos, observando-se que essa organização se refere à harmonização dos movimentos corporais no espaço. Então, a corêutica circunscreve as dimensões do espaço. Então, a altura do movimento, a largura, né, a profundidade, se é um movimento raso, se é um movimento profundo, os planos de movimento frontal, sagital, transversal, os níveis espaciais, os sólidos de Platão, que são os poliedros. Ele trabalhava muito essa questão dos poliedros, que é a quinesfera, que é o espaço pessoal, as direções da orientação espacial e as escalas de movimento. Então, ele pensou
o movimento dentro do espaço. Então, a corêutica estuda como o movimento acontece em determinado espaço. Pode ser um espaço geral, pode ser um espaço pessoal, mas é aquele movimento harmônico. Já a eukinética é o estudo das dinâmicas e das qualidades expressivas dos movimentos. Então, a corêutica se refere ao espaço, já a eukinética ou eucinética se refere à qualidade do movimento, à dinâmica, né? Então, através deste estudo, podemos perceber as qualidades de um movimento expressivo e imprimi-lo de significados. Então, por outro lado, nós também não podemos separá-lo do estudo da corêutica. Corêutica e eukinética andam muito juntos, né? A eukinética determina as qualidades do movimento, né? A expressividade do movimento, e a corêutica está dentro, então são coisas entrelaçadas. Porém, a gente fala separadamente por ser mais didático, né? Porque a compreensão é difícil mesmo. Para compreender o sistema Laban não é fácil. Os livros dele são traduzidos, né? E como toda tradução, ela já vem um pouquinho difícil de entender, mas para fins didáticos, pedagógicos, a gente separa esses conceitos e pontua algumas nomenclaturas que são muito presentes no sistema Laban. Então, as qualidades do movimento, o que são, né? São as graduações presentes nos fatores. Todo movimento tem um fator determinante, né? Como acontece, onde acontece, em que momento acontece. Então, todo movimento tem essas qualidades. Então, por exemplo, no fator tempo, existem as graduações entre um movimento súbito e um movimento sustentado. Por exemplo, quando eu levo um susto, eu estou caminhando e de repente eu levei um susto, né? Eu paro repentinamente. É um tempo súbito, né? Um movimento que aconteceu de repente. Então, isso é uma qualidade. Então, todo movimento meu, seja ele qual for, o de sentar, o de correr, o de andar, os do dia a dia, os movimentos do dia a dia, ele é executado dentro de um tempo, ele tem uma fração de tempo, né? E pode acontecer subitamente, pode ser um movimento com tempo sustentado. Por exemplo, eu estou lavando a louça, é um exercício, são movimentos que eu executo ali durante um tempo mais prolongado, né? E esse movimento, ele também acontece dentro de um espaço. Então, eu estou ali parada na frente da pia, e o meu movimento se limita aos braços ali na frente do meu corpo, né? Na frente da pia. Então, ele acontece dentro de um tempo, num espaço determinado e com fluxo. Pode ser um movimento fluido ou um movimento controlado, né? Um movimento que livre, né? Ou um movimento que eu preciso estar parando, estar trocando direção, trocando rota, né? E ele tem um determinado peso, pode ser movimentos fortes, né? Por exemplo, quando eu estou varrendo a casa, é um movimento mais pesado, né? De força, eu tenho que colocar força na vassoura, senão eu não consigo puxar a sujeira. Já a louça, eu não posso executar movimentos fortes, porque senão eu quebro toda a minha louça. Tem que ser movimento leve, né? Então, todo movimento, seja ele qual for, acontece dentro de um tempo, num espaço determinado, com um fluxo e com um peso. E isso são os fatores do movimento, que são as qualidades. E dentro
dessas qualidades existem as graduações. Eu posso estar executando um movimento lento, mas não tão lento assim, né? São dois extremos, mas eu tenho as graduações no meio desses extremos, tá? Então, continuando aqui, apesar de cada fator de movimento ser composto por duas polaridades, as qualidades são consideradas nas suas infinitas graduações entre uma possível polaridade e outra também possível, que foi o que eu acabei de dizer, né? Que entre um movimento leve e um movimento forte, existem várias graduações no meio. Aí no meio pode ter um movimento um pouco mais leve, ligeiramente leve, né? Então eu tenho essas graduações infinitas aí no meio. Aqui eu trago de forma mais clara os 4 fatores do movimento, de acordo com Laban, né? Ele classifica os fatores ou os elementos do movimento em 4, que é a fluência, o espaço, o peso e o tempo. Gente, é muito importante que vocês decorem isso. É algo que cai muito em concurso público, é algo que vocês precisam trabalhar na escola, porque é preciso entender as qualidades do movimento para que a gente possa explorar melhor as possibilidades, né? Quando eu conheço o movimento sob outra ótica, eu consigo explorar de outra maneira, eu consigo aproveitar, eu consigo criar mais possibilidades de movimentação. Então, é importante que eu conheça essas qualidades e depois na unidade 2 a gente vai aprofundar um pouquinho mais e vai ver que há outras possibilidades também e fazer e executar fazer uma reflexão, né, sobre o meu movimento. Então, quando eu estiver caminhando, quando vocês estiverem caminhando, vão pensando, vão tentando entender em que fluência, em que cadência que vocês estão executando aquele movimento, né, em que espaço. Estou caminhando da cozinha até a sala, ou eu estou fazendo o meu exercício, né? Vou caminhar hoje 5 quilômetros, né? Ou se o meu movimento está pesado, quando eu já estou cansada, quando passo a perna já vai pesando, né? Ou quando eu estou fazendo aquele trotinho, aquela corrida leve, né? Solta, com uma coisa mais leve mesmo. E o tempo que eu levo para executar esse movimento. Então, vou fazendo esse exercício de pensar no seu movimento de acordo com os fatores do movimento, né, dos elementos dele, que é a fluência, o espaço, o peso e o tempo. Então, esses fatores, como eu já disse, compõem qualquer movimento em maior ou menor grau de manifestação. Então, na dança é possível, na dança em qualquer execução de movimento eu consigo observar esses fatores, eles não acontecem isoladamente. Eu não tenho um movimento só pesado, um movimento só com um fluxo, ou um movimento que acontece só dentro de um espaço. Não, os 4 fatores sempre estão entrelaçados, acontecendo. Eu posso sair de um movimento pesado para um movimento livre, enfim, eles nunca acontecem isoladamente. Claro que uns aparecem em maior ou menor grau, dependendo do movimento, né? E aí eu trago para vocês cada fator mais detalhadamente. Então, sobre o fluxo ou fluência, vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. Então, o fator de movimento fluência tem qualidades que demonstram nuances entre fluência libertada ou fluência controlada, ou também fluência livre ou contida, ou fluxo livre ou fluxo controlado, tá? Vocês vão encontrar todas essas nomenclaturas na literatura ou nos documentos, na BNCC, no documento do Estado, né? Então, é possível encontrar fluência ou fluxo livre ou fluxo controlado. Então, esse fator de movimento, segundo os estudiosos que continuaram as pesquisas de Rudolf von Laban,
tem a função de promover uma compreensão sobre integração, sensação de unidade da pessoa. Tem a ver também com progressão de movimento e pode indicar aspectos que envolvem a emoção e expressão de sentimentos. Então, quando o meu movimento está mais livre, mais fluido, né? Tá liberado, uma energia mais libertada, eis o termo energia, tem uma energia que expressa sentimentos, que expressa emoção, né? Na dança eu vejo isso muito na dança contemporânea, que é uma dança mais visceral, né? Que eu vejo aquela expressão facial mesmo do bailarino, de sofrimento ou de alegria, né? Que é aquele movimento livre. Já um movimento mais controlado é possível perceber muito nas danças urbanas, na dança de rua. Então é aquele movimento mais tem um fluxo controlado. Eu executo um movimento, aí executo o outro de forma contida. E isso também expressa uma emoção, né? Um movimento um sentimento de segurança ou de tristeza, enfim, ela tem essa função de demonstrar, ela passa, é um fator que passa a energia do movimento, ela expressa sentimento. Eu trouxe para vocês um videozinho do fluxo controlado para vocês entenderem melhor. Eu vou acessar aqui no meu computador só um pouquinho para vocês observarem. Então, vamos ver se vai abrir o link. É mais fácil eu abrir o YouTube, né? Acho que vai abrir. Se não abrir, eu vou abrir direto no YouTube. Vou esperar passar um pouco rapidinho, tá, gente? Não é não, gente. Deixa eu só copiar aqui, deixa eu voltar. Vou copiar o link e vou acessar o YouTube. Deixa eu sair melhor. Problemas técnicos. Tá, deixa eu copiar o link e vou colar lá no YouTube. Momento. Vamos ver se eu acho agora. Pronto, tá aqui. Um movimento
vídeo com o fluxo controlado. Agora, deixa eu voltar aqui para os slides. Vou mostrar para vocês o fluxo livre, para vocês entenderem a diferença, né, as nuances. Aí não vou fazer isso em todas, porque senão, né, não vai dar tempo. A internet também não está colaborando. Mas esses slides com os links vão ficar disponíveis na plataforma, vocês podem acessar, tá, gente? Depois. Só carregar. Tem que esperar a propaganda. A ideia dos 3 porquinhos vale muito nos estudos. Começa com a casa de palha, que é mais fácil, então é só ir lá no cursinho, se matricular. Aqui nesse vídeo é um exemplo bem claro do fluxo livre, né, que é a energia mais liberada, que o movimento acontece numa fluência, numa cadência diferente, né, que não precisa controlar o movimento, ele só acontece, ele vai acontecendo sucessivamente. Olha, não precisa recrutar fibra muscular nenhuma, né? Um movimento liberado. Muito diferente daquela outra coreografia que é extremamente controlada. Os movimentos acontecem angulares, quadrados. Aí não, o movimento é mais utiliza mais utiliza mais o corpo, a flexibilidade. Entender bem sobre o fluxo livre. Gente, a internet aqui o vídeo e voltar. Então, esse é o primeiro fator de movimento, né, que nós vimos, o fluxo. Aí nós temos o fluxo controlado e o fluxo livre. Depois nós temos o espaço, que o fator de movimento espaço, ele pode ser a relação entre o corpo e o espaço que eu tenho no ambiente em qual eu estou, né? Ou também é o corpo em relação ao seu próprio corpo. É um movimento em que eu estou no meu eixo, mas é um movimento para frente, para trás, sem sair do eixo, do lugar. Ou em relação a outro corpo, quando eu danço com outra pessoa ou em grupo, né? Ou em relação a outro objeto,
quando eu danço com algum adereço, com algum aparelho, né? Então, tudo isso é espaço, essa relação, são essas relações entre o corpo e o espaço ambiente, entre o corpo em relação ao meu próprio corpo, entre o meu corpo em relação a outro corpo, ou é o movimento que acontece entre o meu corpo e outro objeto. Então, são essas relações. Então, o fator de movimento e espaço, ele sugere as nuances entre espaço direto e flexível, em termos de atenção para o movimento. Ele pode se dar também de maneira parcial ou geral. Então, o movimento ele pode acontecer de uma forma direta, né, dentro de um espaço direto ou flexível. Por exemplo, eu posso caminhar, traçar uma linha, né, e eu vou caminhando reto. Eu vou caminhando, isso é um espaço direto. Quando eu trabalho como espaço flexível, é quando eu preciso desviar de algo, quando eu faço curvas, né, esse espaço curvilíneo. Então, existem esses dois extremos. Ou o meu movimento acontece de forma direta, ou ele acontece de forma curvilínea, flexível. Então, existem outros termos aí também, tá? Então, eu posso associar, o movimento pode acontecer, ele pode começar com uma direção, né, direta, mas depois ele pode mudar para o espaço flexível. Não, então, essas coisas são possíveis na dança, tudo é possível, né? Ele também se dá de maneira parcial ou geral. Então, ele se dá de maneira parcial quando eu estou no meu eixo e executo algum movimento sem sair do meu eixo, né? Que é de uma maneira parcial, sem deslocamento, ou de maneira geral, quando eu aproveito todo o espaço, o ambiente em que eu estou para executar meu movimento. Quando eu me desloco de um lado para o outro, enfim, aproveito todo o meu espaço geral. Então, nós temos também a quinesfera, que é o espaço pessoal, que é um pouco dessa questão do espaço parcial, de estar no eixo, né? Até onde a minha extremidade, as extremidades alcançam, por exemplo, até onde vai o meu braço se eu não sair do meu eixo, né? Eu estou em pé no meu eixo, aí eu executo um movimento com o meu braço para frente. O limite dele vai até onde? Então, esse é minha quinesfera, para frente, para cima, meu braço para trás, meu braço para o lado. Quais são os limites, né? Esse espaço ocupado com a perna também, com o tronco. Então, isso se chama quinesfera. É interessante, só uma curiosidade, Laban determinou as nomenclaturas, né, que ele deu. Eukinética é porque eu sou sobre mim, né, e kinética ou sinestesia ou cinético se refere a movimento. Então, o termo eukinética se refere a um meu movimento bom, ou um movimento bom, o bom movimento. Então, quando ele fala que esses 4 fatores são explorados, né? O corpo tem essa experiência de explorar todas as possibilidades de tempo, espaço, tempo e fluxo. Eu tenho um bom movimento, que é a eukinética. Então, no espaço eu tenho várias outras qualidades, né, dentro do fator de movimento e espaço. Então, o movimento ele acontece em dimensões, que é o direto e indireto, que a gente já falou, né? Que quando eu executo um movimento reto, com uma direção fixa, é um movimento direto, e indireto, ou curvilíneo, ou movimento curvo, é quando eu, em algum momento, saio daquela rota, saio daquela dimensão. Então, o movimento, a qualidade de movimento espaço tem essas nuances também. Todo movimento ele é executado dentro de um nível, né? Ou ele está no nível alto, ou ele está no nível baixo, ou ele está no nível médio.
Eu coloquei um link aqui do YouTube para assistir, mas eu não vou acessar aqui por causa da internet, que tá muito ruim mesmo. Aí vocês acessam aí na casa de vocês, tá? Para entender. Então, quando o movimento acontece no nível baixo, são movimentos de solo, quando eu exploro o chão, né? Com o meu corpo encostado, deitado no chão. Então, eu tenho todos os movimentos executados deitado, são movimentos no nível baixo. O nível médio são aqueles movimentos, todo movimento que eu uso quando eu flexiono o joelho, e movimento de ombro e braço para baixo. Todos os movimentos executados com o joelho flexionado para baixo está no nível médio. Ou na altura de uma mesa, por exemplo, que eu faço agachado, com o joelho semiflexionado. Tudo isso acontece no nível médio. E os movimentos no nível alto são aqueles movimentos quando eu fico em pé, né? Quando eu levanto os braços, quando eu subo na meia ponta do meu pé, quando eu salto, são movimentos no nível alto, tá ok? Nesse link, nesse vídeo, vocês vão conseguir entender melhor os níveis. Acessem, tá? Aí também nós temos os planos, todo movimento acontece dentro de um plano. Acredito que vocês já estão vendo aí na anatomia, né, os planos. Então, o plano sagital, como divide o corpo? O plano sagital divide em 2 lados, né, lado direito e lado esquerdo. Então, divide o corpo no meio, né, o plano sagital, de um lado e do outro lado. Os movimentos executados para o lado direito e para o lado esquerdo. O plano transversal é quando divide o corpo no meio, quando passa uma serra assim, divide, né? Para cima e para baixo. Então, são os movimentos que são executados para cima, por exemplo, os movimentos de braço, de tronco, no plano transversal, para cima, né? E os movimentos para baixo são os movimentos de perna, de solo. Então, todo movimento executado ou para cima ou para baixo, né? E no plano frontal, que divide o corpo em frente e trás, não é isso? Vocês não estão vendo lá com o professor Jader? Então, todo movimento que vai para frente ou para trás. Então, todo movimento acontece dentro de um plano, ou no plano sagital, ou no plano transversal, ou do plano frontal, tá ok? E também ele obedece direções. Eu posso executar movimentos para frente, para trás, na diagonal, dos lados, em cima, embaixo, mas essas direções na dança, principalmente, ela é um pouco mais detalhada. Eu não trouxe aqui para vocês porque eu preciso trazer em forma de vídeo. Eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre espaço. Vou gravar lá na sala de dança da UFAC para que vocês compreendam melhor, porque o ambiente, o espaço cênico onde acontece a dança, ele é dividido em 8 partes. Então, eu preciso explicar isso para vocês na prática, tá? Mas que eu adianto aqui que o espaço ele é subdividido em dimensões, níveis, planos e direções. E cada item desse tem as suas dualidades. Outra qualidade do movimento importante que o Laban conseguiu identificar é o peso, né? Então, toda a qualidade de movimento, peso, ela se refere às mudanças de força utilizada pelo corpo no movimentar-se. Então, pode ser um movimento passivo ou ativo, leve ou pesado, de transferência de peso, né, contrapeso e suas graduações, estabilidade ou instabilidade. Então, tudo isso está dentro do elemento da qualidade de movimento peso. Então, mais grotescamente, a dualidade é peso leve e peso pesado. Então, o peso leve, ele transmite uma sensação de leveza, né, ou de ausência de peso, como aquela bailarina
dançando lá na piscina, no fundo da piscina, ela estava extremamente leve, a qualidade do movimento dela era de peso leve, né? Já uma qualidade de movimento de peso pesado, ele exige uma carga maior de força quando você executa um movimento com mais força, com mais vontade. É um movimento pesado mesmo. Por exemplo, aqui eu trago o exemplo do operário batendo martelo. Quando você vai capinar, ou quando você vai erguer algo pesado do chão, você precisa fazer um movimento de força, né? Ou quando aqui tem desferindo um soco, né? Um tapa em alguém, você vai colocar peso na mão, vai colocar peso no seu movimento. Então, todo movimento tem essa qualidade. Ou ele é executado de forma leve, dentro, né, das suas graduações de leve, ou ele é um movimento pesado. Tá ok? Então vamos para frente. E a última, e tão importante quanto as outras, é a qualidade do movimento que Laban determinou, né, chamou de tempo. Então o tempo, ele determina o quão súbito ou sustentado é um movimento, né, em termos de decisão e urgência de movimento, segundo o Leal 2006. Então a função do fator tempo é auxiliar na operacionalidade, comunicando o quando do movimento, né, o quando acontece, quanto tempo leva para acontecer. Então, o movimento na qualidade tempo lento, por exemplo, pode expressar dúvida, protelação, enquanto que em tempo rápido pode evidenciar adaptabilidade, agilidade na tomada de decisões. E na dança isso é muito claro, né? Quando nos estilos, por exemplo, um samba enredo, né? Um samba de escola de samba, é um ritmo frenético, muito rápido, né? Um samba é muito rápido, é um ritmo rápido. Então, os movimentos, aquilo expressa muita agilidade, muita força, né? São movimentos que acontecem de forma muito ritmada, muito rítmica e dentro de um tempo muito rápido. Já uma música, aquelas músicas MPB, por exemplo, ela já tem um ritmo mais lento, né? Dependendo da MPB, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ela tem uma canção de Niná, por exemplo, ela demonstra desaceleramento, né? Para que o organismo também desacelere. Então ela acontece de forma de um ritmo mais lento. Então todo movimento acontece dentro de um tempo. Às vezes eu tô correndo no meu dia a dia, né? Em casa eu esqueci, eu fui pro meu carro, esqueci alguma coisa em casa, eu volto correndo. Eu tenho que ser rápida, né? Saiu atrasada, eu preciso ser rápida. Então tudo que eu faço é dentro de um tempo, de um ritmo rápido, acelerado. E quando tá chegando a noite, né, eu já vou me deitar, então eu começo a desacelerar meu organismo. Então, para que o sono venha, né, eu preciso desacelerar. Então, meus movimentos começam a ficar mais lentos. E isso é muito observável na dança e dentro dos estilos, né? Por exemplo, o balé clássico é algo mais lento, a dança contemporânea também. Já os ritmos populares são muito mais rápidos, muito mais alegres, muito mais contagiantes e acontecem dentro de um tempo bem mais acelerado, que é para estimular mesmo o organismo. Então aqui eu trago, né, a classificação do tempo. Ele pode acontecer de uma forma rápida, de uma forma lenta ou de uma forma moderada.
Gente, então é isso. Esses são os elementos do movimento. Para resumir, então, Laban foi o grande estudioso, então ele daquele mesmo movimento ginástico lá da história da educação física que vocês também estão tendo, né, com a professora Regiane. Ela vai falar sobre a história da ginástica, sobre a história da educação física que se entrelaça com esse movimento ginástico europeu. Rudolf von Laban é desse mesmo movimento, só que aí lá na Segunda Guerra Mundial, enfim, ele começou a observar outras coisas, ele perdeu o cargo dele lá no governo alemão, aí foi exilado na França, aí já teve contato com outras correntes artísticas de movimento e começou a pensar o movimento, a observar o movimento de uma forma diferente. Ele percebeu essa questão da expressividade do movimento, né, e os fatores mesmo, que todo movimento acontece obedecendo esses fatores. O movimento tem qualidades, né, específicas. Então, ele desenvolveu os seus estudos nesse sentido e denominou o seu estudo de arte do movimento. Nesse estudo, ele fala sobre a corêutica, que trata da harmonia espacial, né, de como, observando a organização, né, se refere à harmonização dos movimentos corporais dentro do espaço. Eu não posso pensar a corêutica e a eukinética separadamente, porque todo movimento acontece dentro desses dois aspectos, né? E a eukinética já se refere às dinâmicas do movimento. Então, ele percebeu os fatores, que são as qualidades expressivas, que dão expressividade para o movimento, que é o tempo, né, o espaço, o peso e o fluxo. Então, os fatores são esses: tempo, espaço, peso e fluxo. A fluência se refere quando o movimento demonstra nuances, né? Quando o movimento tem um fluxo mais libertário, mais livre ou mais controlado. Quando todo movimento acontece dentro de um espaço, né? Esse espaço pode ser direto ou flexível, pode ser parcial ou geral.